Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana aí com a gente. Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que todos bem. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito polêmico, o véu. O véu, acho que da comunidade cristã brasileira, acho que somente a congregação usa véu, né? Não... Já havia informações que no passado, independente se era da congregação cristã ou não, tinha o pessoal também nas congregações não da CCB, né? É mais fácil falar CCB que Congregação Cristã no Brasil. Que não era somente eles que usavam véu, né? Mas hoje em dia praticamente é só eles que usam véu, né? E baseado justamente... Oi, Wendel? Exclusividade, né? Exclusividade deles, né? Hoje em dia. E basicamente tirado desse único grande bloco aí que Paulo vai citar antes da ceia, né? Do versículo 1 até o versículo 16, praticamente, sobre a questão da mulher usar o véu ou não na congregação, né? No culto. Então, para você que nos acompanha, nós temos um pequeno blog. Gostaria muito que o Léo e o Wendel produzissem texto também para a gente colocar ali, né? Por enquanto é só os meus que estão ali, que sai de um antigo WordPress que eu tinha, tá? Que não posto mais, né? Agora posto só ali no blog do Fé no Fone. Mas temos esse artigo aí sobre a questão do véu, um comentário histórico exegético aí, usando o autor Gordon Fee, pentecostal, né? Já que a CCB e a Assembleia de Deus são pentecostais, nada melhor do que um bom autor pentecostal comentando sobre esse assunto. E ali também dou minhas considerações sobre essa questão. O exegeta ele já é mais fechado, eu dei um comentário um pouco mais abrangente ali sobre essa questão. Então, o Léo e o Wendel quiserem fazer algum comentário sobre essa questão, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre a questão do véu, se concordam ou não ali com o que o Gordon Fee escreveu e eu também comentei em cima, se já foram numa congregação algum dia, em algum culto da congregação ou não. Eu nunca tive essa oportunidade, mas tem parentes, tias e primas que... E tem um tio meu também que saiu da Assembleia de Deus e foi congregar na CCB por conta da minha tia. Nessa parte eu acredito que a gente tenha uma base histórica com relação não à utilização geral do véu, né, mas como algo que era pontual ali para a igreja de Corinto e, a meu ver, não é algo que se estende para a história da igreja, né, tanto que você olha para a história da igreja e você não encontra um grande número de pessoas, né, atribuindo a utilização do véu como algo necessário durante o período de culto ali. Era mais uma questão pontual para a igreja de Corinto, que era necessário, mas eu não vejo como algo que fosse estabelecido como doutrina da igreja, obviamente, né? Caso contrário, fosse uma doutrina, todas as igrejas deveriam aí utilizar o véu durante o culto. Não vejo com nenhuma estranheza também a igreja, a congregação querer utilizá-lo. Se não me engano também, eu sei que alguns anos ainda mantinham, né, o ósculo santo ali entre os irmãos, não sei se ainda mantém, mas eu acho que acredito que sim. Então existe aí a cultura que se estabeleceu na igreja, e o único problema para mim nesse sentido seria se a igreja estabelecesse a cultura como doutrina, né, que todo mundo que não fizer igual está aí deliberadamente em pecado. Aí Wendel, só interrompendo um pouco o seu raciocínio, explica pro pessoal aí, quem não sabe o que é um ósculo santo, o que seria? É um beijinho, né? Beijinho no rosto. Um beijinho no rosto entre os irmãos, né? Então, isso seria o ósculo santo. Seria como os irmãos, não os irmãos e as irmãs, tá? Só entre os irmãos se cumprimentariam ali com um ósculo santo, uma ordenança, se não me engano, de Paulo também aos Coríntios, não me falha a memória. Também tem. Também tem, né? Tem essa ordenança de Paulo aos Coríntios ali, para que os irmãos mantivessem ali a cultura de se cumprimentar com o ósculo santo, mas também não tem uma estrutura doutrinária. Uma coisa que eu pensei agora, tá? É até meio fora do roteiro. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do véu, Paulo vai tratar somente em Corinto o véu. Só que o ósculo santo ele trata em várias outras cartas.
E aí, seria só um costume regional, né? O que definiria? Muitas vezes a gente encontra pessoas que acusam de várias maneiras a questão do evangelho, até mesmo a questão de seleção de livros para a formação do cânon do Novo Testamento, né? Se é uma coisa que se repete nas cartas paulinas, por que a gente não faz hoje em dia? Ou não virou ou essa doutrina não pegou, né, durante os séculos da igreja? Eu acredito que seja pelo fato de não ser uma doutrina histórica, né? Ser mais uma questão cultural. Explícita, né? É um negócio que ele não envolve nem a questão de práticas, né? Seria um rito cultural, né? Uma questão cultural dali daquele momento, e que no decorrer dos anos, com a ascensão da igreja em todo o Império Romano, que abarcou, né, várias culturas de pessoas de diferentes lugares, acabou que se perdeu como, de fato, doutrina, ou como um ensinamento durante o culto. E, sinceramente, eu não vejo, né, não sei se vocês viriam, que, de alguma forma, a igreja perde alguma coisa, tendo o ósculo santo ou não tendo, né? Eu acho que não aumenta a comunhão nem diminui. Cortando vocês aí, é que, na realidade, o ósculo santo, ele era uma saudação comum no mundo antigo. Se você fazer uma pesquisa rápida aí, você percebe que naquela época, no mundo antigo, era comum o beijo. Quando Paulo coloca a expressão ósculo santo, é como se fosse um beijo entre os santos ali, é um cumprimento que era comum no mundo antigo, só que agora no meio do que Paulo considerava santo. Eu lembrei agora, né, Judas, né, questão de Judas, né, Jesus não parece muito surpreso com o beijo, né? Exatamente. Porque era uma saudação comum no mundo antigo, não só dos judeus, mas também dos gregos, dos romanos. E aí, quando Paulo introduz essa palavra santo junto, é como se ele estivesse dizendo que esse cumprimento que está acontecendo agora é no meio de algo santo, que no caso, para Paulo, ali é a igreja. Né? E é o que, inclusive, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, né? Sobre as questões da igreja. Que nem a gente estava comentando sobre o véu, e eu recomendo muito que vocês, se puderem, invistam, não é perder tempo, mas invistam alguns minutos, vá lá no blog e leia o artigo que o Ângelo postou, que é muito interessante sobre essa questão do véu. Porque nesse capítulo 11, já vindo da sequência do capítulo 11, a construção que o apóstolo Paulo está querendo fazer aqui é a nossa maneira de glorificar a Deus. Tanto na comunhão, que é o que ele vai preservar agora, mostrando esse costume do véu e pontuando umas outras coisas. Preservar um bom ambiente. Eu acho que nós vamos falar sobre essa questão, né? Preservar um bom ambiente no culto coletivo, né? Focando em glorificar a Deus. Porque quer comais, quer bebais, e possamos fazer tudo para a glória de Deus, como nós conversamos no vídeo passado. É interessante que o primeiro versículo desse capítulo, nós até falamos antes aqui, que na realidade é uma continuidade do 10, Paulo começa dizendo para nós sermos os seus imitadores, porque ele imita a Cristo. Em qual sentido? Em tentar glorificar a Deus em tudo. E aí agora ele entra nessa parte desse primeiro bloco do capítulo 11, né, tratando sobre alguns costumes dentro da igreja, sobre algumas questões, nesse sentido de tentar manter e preservar um bom ambiente dentro do culto, no sentido aqui culto público, né? Que é uma outra questão também, né? Que eu acho que renderia muito tempo nós de conversar, a questão do que é o culto. Tanto o culto público ou o culto, que eu costumo dizer, né? Que é a vida, nosso culto racional, nossa entrega por completo, né? Mais pra frente, né? Acho que era no capítulo 12, ali já 12, 13, 14, ele vai... Acho que mais propriamente dito 14 ali, sobre a questão do culto público, né? O que o pessoal deve e não deve fazer no culto público, para não escandalizar os gentios, né, os pagãos, né? Coisa que, né, nós, pelo menos a igreja brasileira aqui ocidental, né, a gente percebe que muitas vezes não é esse cuidado, não é esse respeito, não é essa observância nas escrituras, essa questão aí da ordenança cultual, né?
Mas é até interessante que alguns tempos atrás, uns 40 anos atrás, o culto de ceia, né, que é o próximo assunto que a gente vai abordar aí, ele era um culto fechado, ele era um culto exclusivo para membros, né? Tanto que meu pai se converteu num dia de, não só a ceia, mas um culto de ensino. O único culto que era público mesmo, pelo menos aqui no noroeste do Paraná, era o culto de domingo. Meu pai aceitou Jesus num culto de terça-feira, e o meu avô, né, que viria a ser sogro dele no futuro, né, era o diácono da igreja, e orientou: você vai entrar pela porta lateral da igreja, e tudo que os irmãos fizerem lá dentro você faça. Então, se ficar orando meia hora, você vai ficar orando de joelho meia hora, na hora que levantar, você vai seguir o rito que os irmãos fizerem ali dentro. Então, né, tinha essa distinção de cultos para membros e cultos públicos, né? Coisa que aparentemente o que o texto de Corinto diz também que aconteceria, né? Então, se a pessoa viesse de fora, um pagão, um gentil, viesse ali num culto particular ou num culto público, e se os irmãos soubessem que ali estava um gentil, um pagão, era para fazer determinados tipos de rito, né? Ou deixar de fazer algumas coisas para justamente não escandalizar e não confundir eles. Perfeito. Nessa questão, voltando aqui a um ponto com relação à cabeça coberta ou não, a gente vai ver que Paulo argumenta que a ideia aqui era fazer a distinção entre o que Deus criou para as mulheres e o que Deus criou com relação aos homens. Havia uma distinção entre a honra que as mulheres deveriam dar a Deus e a honra que os homens deveriam dar a Deus, né? Cada um, à sua maneira, glorificariam a Deus, respeitando as diferenças que cada um ali havia recebido da parte de Deus. Então, no versículo 4, por exemplo, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, né? Então ele vai argumentar que nós devemos, aqui no caso, os irmãos deveriam entender o seu propósito como homem, e as irmãs entender o seu propósito como mulheres diante de Deus. Hoje a gente tem uma grande dificuldade, né, também, assim como havia naquela época, ou que tudo indica, de haver uma confusão entre a liberdade que nós alcançamos em Jesus, em não haver distinção entre gregos, judeus, entre gentios e os judeus, e aí a gente acaba perdendo a ideia de liberdade cristã e perdendo o vínculo de que há uma diferença entre a forma com que os homens devem se portar e a forma com que as mulheres devem se portar, não só na liturgia do culto, mas nas coisas da vida, né? Então, você tem um propósito definido na sexualidade. Deus criou homem e mulher, justamente cada um para direcionar o outro de uma forma. As mulheres aí como auxiliares do homem, né, como a palavra de Deus diz, mas esse auxiliar, ele não é no sentido de alguém que está ali como um mero ajudante. Aí tem um profissional trabalhando e ali está o ajudante ali para fazer o serviço de puxar o material, de fazer coisas simples, né, coisas básicas ali, coisas mais menos... qual seria a palavra que eu poderia usar aqui? Com menor perícia. Com menor importância, com menor grau de importância, não. A palavra auxiliar ali é justamente a palavra auxiliar que Deus utiliza, se emprega a si próprio, como o nosso auxílio, como aquele que nos socorre, como aquele que nos ajuda. Então as mulheres têm essa função dentro da família, no reino de Deus, dentro daquilo que Deus criou as mulheres para serem, para representar o Senhor Deus nas nossas vidas, né, na vida dos homens aí, como auxiliar. E os homens como aqueles que buscam, assim como o nosso Deus, liderar, promover sacrifício, trabalhar dualmente em benefício dos outros, como o Senhor fez, trabalhando todos os dias por nós, nos concedendo vida, nos concedendo força, e da mesma forma o mesmo Senhor, assim como as mulheres, trabalhando para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos orientar muitas vezes. Então, assim, há uma necessidade de nós entendermos que
a discussão que Paulo aborda, ela, por mais que aqui esteja restringido ao momento de culto, ela está implicando, aí Paulo vai argumentar sobre a criação, né, que o homem foi criado primeiro, depois a mulher, justamente para voltar à origem, falar, olha, Deus estabeleceu como cada um deve agir, como cada um deve glorificá-lo. Então, cada um de nós deve se sujeitar à forma com que Deus nos criou para ser. Tudo o que aconteceu com a humanidade foi justamente por causa dessa rejeição à obediência da ordenança de Deus no ato da criação. Então Deus criou o homem, criou tudo, e ali ele ordenou, não coma daquela árvore específica, de todo o resto pode comer, menos daquela. Então, no ato criacional, Deus dá uma ordem negativa, aquela dali você não come. E o homem decidiu, por bem, a partir da mulher, né, tomar o fruto e comê-la. Então, todo o embaraço, todo o problema, toda a dificuldade que nós causamos, ou que foi gerada em nossas vidas, foi justamente por esse conflito entre a identidade que Deus nos deu no ato criacional, o objetivo para o qual Deus nos criou para sermos, e a nossa resistência em obedecer e sermos submissos a essa ordem, a essa missão, né? Como o Léo, eu acho que o Léo já falou aqui em outras vezes, com relação à palavra submissão, né? Que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de assimilar o significado, estar sobre a missão do outro, né? Então, Deus criou o homem para orientar, para liderar, e a mulher para orientá-lo nesse sentido de ajudá-lo a seguir o propósito que Deus criou para o seu lar, para a sua família. Então, é muito importante a gente diagnosticar o objetivo central de Paulo, que por mais que seja que ele abordando, ele tratando sobre a questão do culto, ele está tratando sobre a identidade que Deus deu a cada indivíduo na criação, a identidade tanto individual, quanto a identidade geral por meio do sexo. O homem e a mulher, cada um tem o seu projeto, cada um tem seu objetivo, cada um tem a sua missão, e que nós sejamos pessoas que glorifiquem a Deus na missão que Ele nos concedeu, né? Então, se nós entendermos isso, boa parte dos problemas que nós temos aí em questões até mesmo conjugais, né, que a gente poderia ter abordado lá no capítulo 9, né, que a gente não abordou, que falava sobre casamento, toda essa questão teria aí uma solução muito mais rápida, muito mais produtiva, se cada um de nós assumisse o papel que Deus designou a nós. Não que esse papel seja maior ou menor, superior ou não, só são papéis distintos, só são papéis diferentes, e é isso que a gente precisa assimilar. O mundo faz parecer que os papéis dos homens são mais importantes, mas não é mais importante, aí trazendo aquela visão, né, de que a mulher deveria ficar em casa, não é muito mais importante a centralidade da mulher no lar, cuidando dos filhos, gerando homens para a próxima geração, gerando homens respeitosos, honrados. Então, assim, enquanto nós, homens, estamos lá brigando na empresa, discutindo com relação a, isso na maioria das vezes, né, com relação a como produzir determinado item, ao material X ou Y que a gente tem que usar naquele momento do trabalho, qual é a regra que tem que ser respeitada, a medida, não sei o que, aí cada um pertinente aí à sua função e ao seu ramo profissional, e as mulheres em casa cuidando e zelando pela vida dos futuros homens, das futuras mulheres. Eu não consigo ver isso como algo inferior de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, eu simplesmente vejo como algo diferente. E é isso que Paulo está tentando trazer, acredito, à visão da igreja, né? O homem na sua posição e a mulher na sua missão, cada um cumprindo o papel e desempenhando aquilo que Deus chamou cada um para ser. Se a gente entender e nos colocarmos diante do Senhor assim, acredito que muitos dos nossos problemas seriam aí solucionados. Né, tanto que esse problema acontece, né? O Fi vai comentar ali, né, no seu comentário exegético, que muito provavelmente, né, daí essa parte sou eu que trago. Muitas vezes a gente respeita a ordem das cartas paulinas, mas não é a ordem que foi escrita, né? Então essa liberdade que as mulheres ali do Corinto muito provavelmente estão extrapolando na questão do culto é justamente por conta da carta de Gálatas, né? E
E ali eu gosto muito desse versículo, uso esse versículo muitas vezes aqui em casa, conversando com a Cássia, até mesmo em alguns outros argumentos, né? Que em Cristo, de fato, né, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, né? Jesus Cristo é tudo em todos. Só que, mesmo Cristo sendo tudo em todos, isso não exclui a hierarquia do homem e da mulher, né? Paulo vai escrever aquela pequena carta ao... Esqueci agora, vocês podem me lembrar, né? Que ele devolve o escravo para o seu senhor, né? Filemão, acho que é Filemão, né? E ele, em momento nenhum, ele pede a soltura do escravo, mas ele pede que o seu senhor o trate como se fosse Cristo, e o escravo também tem recomendação para tratar o seu senhor como Cristo. Então, mesmo que em Cristo não há essa distinção de escravo livre, de homem nem de mulher, repito eu, mas o trato entre si deve ser como se fosse com Cristo. Então as mulheres ali, extrapolando da sua liberdade cristã dentro da igreja, né, tava, vamos dizer assim, né, não é um costume geral, andei pesquisando, não é um costume geral dentro ali do mundo greco-romano, que todas, em sua grande maioria, todas as mulheres usavam véu, as casadas, né, e as virgens não, mas muito provavelmente tinha dentro da comunidade da igreja de Corinto, né, dentro da cidade de Corinto, esse costume, né, que não é uma regra, mas é um costume já que existe no antigo mundo, né, no velho continente. Então, provavelmente, se você quiser pesquisar, você vai encontrar várias estátuas do mundo antigo com mulheres com a cabeça coberta e virgens ao seu redor com a cabeça descoberta, né, sem o véu. Então as mulheres estavam arrancando o véu ali e mandando ver nas profecias, né? E Paulo fala, gente, peraí, não é porque a igreja tá uma bagunça que vocês vão bagunçar mais ainda, né? Principalmente a igreja de Corinto, né? Que a gente tá vendo aí, que é uma igreja bem complicada, né? E muitas vezes, como eu gosto de sempre frisar, e essa série tem como pano de fundo os desigrejados, e muitas vezes os desigrejados não entendem isso, né? Que mesmo que em Cristo há essa liberdade, porém, há hierarquias dentro da igreja, há regras que devem ser cumpridas, né? Querendo nós ou não, concordamos com elas ou não. Né? Desde que seja bíblica, né? Tudo bem, né? Mas a maioria das vezes não tem problema, né? Um assunto que eu quero abordar com vocês futuramente, a questão do pastorado feminino, né? Aí já vamos deixar esse gancho aí puxado, né? Se nós concordamos ou não, se é bíblico ou não, né? Mas não quero botar vocês em calça curta e nem muito menos eu, né? Que eu não vou fazer da última vez. Mas também tem isso, né? A gente pode abordar um pouco mais para frente sobre essa questão da função da mulher dentro da igreja. Então, Paulo aqui vai reprovar as irmãs de Corinto pelo esse mau uso da sua liberdade dentro do culto. Então, e é que nem você falou, né? Eu acho que o texto das Sagradas Escrituras, quando a gente pega, por exemplo, um texto isolado como esse, ou como, por exemplo, o texto de Filemão, sem levar em consideração as outras mensagens e quem o apóstolo Paulo é, e qual é a mensagem que o Evangelho traz para nós, a gente cria, por exemplo, ilusões acerca desse texto. Que, por exemplo, aqui o texto está sendo machista, Paulo está sendo um cara super arrogante, preconceituoso contra as mulheres, arcaico, porque era da época passada. Só que, por exemplo, que nem você citou o texto de Filemão, ele é fantástico, porque ao mesmo tempo que Paulo não está batendo de frente com algo que era muito forte naquela época, que era a escravidão, e deixando aqui claro que a escravidão que ele menciona ali não tem nada a ver com a escravidão que aconteceu no Brasil, por exemplo, você percebe que Paulo trata a escravidão ali, ou melhor, ele trata a conversa ali pro senhor, dono desse escravo, de uma maneira muito profunda. Tem uma pessoa aí que diz que é como se a gente precisasse entender as entrelinhas que Paulo traduz ali acerca do Evangelho. Por exemplo, quando ele está falando para que é Onésimo, né? Eu acho que era o dono do... Isso. Que aceite de volta o seu escravo, ali, em um versículo ele diz, mas o receba como um irmão, e receba como se estivesse recebendo a mim. Porque é como se ele estivesse lembrando, aí é o que o Ângelo disse, né? O que ele, por exemplo, escreveu aos Gálatas. Porque quando nós estamos em Cristo, pronto, nós somos todos livres em Cristo e somos todos um.
entendeu? Não... Agora, quando uma pessoa aceita Jesus, apesar da questão trabalhista ali, eles eram irmãos em Cristo Jesus, e o Onésimo precisava aprender a perdoar e receber de volta o seu irmão, porque eles têm a mesma fé, e o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso. Quando Sem a gente olha o texto também, né? Ô, Léo, só trazendo a informação certa, na verdade, Filemão era o proprietário e Onésimo era o escravo. Perdão, a gente inverteu aí. Ou falta de olhar a Bíblia, né? Mas enfim. Por isso temos o nosso mestre. Por isso que nós estamos aí. Fui olhar. Porque você concordou no início, viu? Eu concordei. Aí quando a gente olha, por exemplo, para esse texto de 1 Coríntios, sem olhar o contexto da igreja, o que o Paulo está trabalhando aqui, quando você bate o olho, você fala, pronto, o apóstolo Paulo aqui é super arrogante. Porque ele está dizendo aqui que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e a mulher foi feita para glorificar o homem. Mas o que significa esse glorificar o homem? É isso que o Wendel disse. O propósito do homem aqui é ajudá-lo na missão. E qual que é a missão do homem aqui na Terra? Sendo que uma delas é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você entende? Se você pegar só esse versículo sem tirar toda a profundidade do evangelho, que por sinal impactou o próprio apóstolo Paulo, você pega aqui Paulo completamente fora do nosso tempo, machista, e é aquilo que o Wendel falou aqui, né? Não levando em consideração a função do homem e da mulher, porque a submissão é isso, é estar debaixo de uma missão. E a função da mulher estando debaixo da missão é cobrar o homem para que ele execute essa missão da melhor maneira possível. E uma dessas missões é que ele ame a ela como Cristo amou a igreja. E que ele eduque e trate os filhos com o maior zelo. Porque se ele não cuidar dos filhos e não ensinar os filhos, ele não tem direito nem de sequer ensinar a igreja. Porque se você não é capaz de ensinar os seus próprios filhos o caminho que ele deve andar, você não pode ensinar nem na igreja. Então você percebe que a função da mulher aqui é cobrar que o homem execute a sua missão, mesmo que ela seja uma voz profética. Né? Exatamente. Mesmo que ela seja uma voz profética. E o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar nos outros capítulos mais para frente sobre os dons espirituais, e aí diz muito por que ele está dizendo aqui para que as mulheres se controlem. Talvez as mulheres estavam sendo usadas por Deus, os dons sendo manifestados, porque essa igreja era realmente rica nos dons espirituais, só que de uma maneira desordenada, não levando em consideração a sua função e a função do seu marido. E lógico que entra a questão cultural. Eu vi no artigo do Anjo, aqui dando só uma pinceladinha, que o próprio Gordon Fee não concorda muito com isso, mas existem teorias sobre o corte do cabelo, que era algo cultural da época. Tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Mas eu acho que é mais ou menos isso daí, né, sobre esse tema. Aqui não é um tema machista, aqui não é um tema preconceituoso, e aqui não é um tema que deveria ser, um texto que deveria ser arrancado das Sagradas Escrituras, porque não se encaixa nesse tempo. Pelo contrário, ele precisa ser levado em consideração e lido à luz do contexto da carta e à luz do contexto do evangelho que o próprio apóstolo Paulo vivia. E ele deixa bem claro que até aquele momento não existia uma outra cultura, né, Wendel? Lá no final ele falando, se tem uma outra cultura, bom, nós ainda não estamos vivendo isso. Não tem uma igreja que esteja vivendo uma outra cultura. Perfeito, eu acho que esse assunto, né, esse tema, de modo geral, essa primeira parte do capítulo 11, ele é bem resumido, né? A gente conseguiu, acredito, resumir bem a intenção do apóstolo Paulo ao escrever sobre esta carta, ao falar, ao tratar, que é uma questão, como a gente falou já, de princípio, tá? A gente tem que sempre... Eu vi um vídeo esses dias de um irmão, não vou me lembrar aqui o nome dele para dar os créditos, e ele falando, eu até republiquei lá no Instagram, acho que o Ângelo viu esse vídeo, e ele falando, né, que muitas vezes a gente esquece que a Bíblia, né, o Evangelho como um todo, ele não se inicia na salvação, ele se inicia na criação, como Deus criou, né? E Jesus, várias vezes, ele faz menção à criação
para demonstrar a importância, a relevância de alguma doutrina. Então a gente precisa sempre estar aí retornando as nossas a herança bíblica da criação para entender de forma mais profunda e de forma mais coesa aquilo que Deus quer para nós agora no momento da salvação. Então, o nosso Deus, ele não é o Deus só salvífico, mas ele é o Deus criador. E ele nos criou todos nós com objetivo, com um direcionamento, e a gente tem que ficar voltando lá no Gênesis e compreender qual que é o objetivo original do ser humano. Qual que é o objetivo original da vida? E é ali que a gente encontra. Hoje nós temos várias outras questões aí da parte salvífica, porque nós nos perdemos e tudo mais, mas a origem, o objetivo original de Deus para nós se encontra lá em Gênesis, o que Deus quer de nós ali. Então Deus criou homem e mulher, e aí Paulo aqui vai abordar isso, criou primeiro o homem, depois a mulher, e isso não é demérito para um, nem honra a supremacia para o outro, é simplesmente a forma como Deus quis dar dignidade a cada um. Porque se a gente olhar por essa perspectiva de que porque o homem foi criado antes, tudo gira em torno do homem, e aí a dignidade, toda a honra está destinada ao sexo masculino, aí a gente tem um problema, porque o próprio Senhor Jesus se coloca sob os cuidados e sob as ordens de Deus Pai. E o Senhor Jesus, por acaso, é inferior? É menor? E isso é maravilhoso, porque para nenhum outro homem, as Sagradas Escrituras revela os anjos dizendo que ele é agraciado mais do que os outros homens, como ele falou a Maria, pela responsabilidade dela de carregar o próprio Cristo, não é, Wendel? E aí você vai lá em Gênesis, como você mesmo disse, ali, quando Adão diz, ela agora é osso do meu osso e carne da minha carne, é como se ele estivesse gritando, nós somos um. Aqui há uma importância muito grande no nosso dever que Deus nos deu, nós somos um completando um outro debaixo daquilo que Deus propôs para cada um. Não é? E aí o pecado rompeu isso, porque é interessante que a primeira fala do homem, depois das desculpas para Deus, quando Deus pergunta por que o homem fez isso, agora já não é mais carne da minha carne e osso do meu osso, é a mulher que o Senhor me deu. Você tá entendendo? Já não é mais nós, agora é ela é a mulher que o Senhor me deu. É um tipo assim, a parte agora. Você tá entendendo? Começa aí a divisão, essa separação. Eu achei interessante um comentário de uma moça num debate sobre submissão, inclusive. E ela falou algo maravilhoso. Ela falou assim: se toda mulher visse ou entendesse como o Cristo ama a igreja, e se o seu marido se dedica a tentar amá-la como Cristo ama a igreja, não teria... o melhor lugar do mundo seria debaixo da submissão desse marido. Perfeito. Esse capítulo aqui. Falei alguma besteira, Wendel? Você é o nosso... Não, imagina. Pra mim tá ótimo. Tá espetacular. Mas é forte, né, cara? Essa passagem aqui, ela é muito... ela se torna até complexa pelos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque tudo que a gente for falar... Se não tomar cuidado, é machismo, é preconceito. É patriarcado. Patriarcado. Cara, olha a responsabilidade. É muito grande, cara. Você entende? É complicado. Nós não deveríamos nem estar falando aqui, ensinando outras pessoas, se nós não estivéssemos nos dedicando a zelar e cuidar dos nossos filhos e da nossa esposa, cara. Olha que forte isso daí. Não é? Com certeza. Se não é o exemplo, a gente não pode nem seguir carreira nesse assunto. É um assunto muito delicado.